A gente conversa a partir de agora com o diretor jurídico da Andrade Silva Advogados, o advogado Rodrigo Macedo, que já está conosco. Bom dia, Rodrigo. Como vai? Obrigado pela participação. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Como nós dissemos, né, Rodrigo, essa medida já está valendo então, né? As empresas já podem acionar o BNDES para pedir a suspensão do pagamento das parcelas dos financiamentos. Essa medida vale para todas as empresas ou só para aquelas que conseguirem comprovar que foram afetadas pela paralisação? Tem alguma regra em relação a isso? Na verdade, todas as empresas, a rigor na divulgação, né, das medidas pelo presidente do BNDES, não fez nenhuma restrição em relação ao tipo de empresa. Porém, todas as solicitações vão passar por uma análise do Comitê de Crédito do BNDES ou da instituição financeira parceira. E certamente eles vão conferir se a empresa realmente ficou afetada aí com todas essas medidas que foram implementadas, tanto pelo governo federal quanto pelos governos regionais em relação às atividades, né? E isso vale por quanto tempo, Rodrigo? Por quanto tempo pode haver essa prorrogação? A prorrogação tem um limite de 6 meses. Ela pode ter algum efeito retroativo, e aí vai depender da análise, né, desse comitê de crédito. Ela pode ter um efeito retroativo, mas o máximo que ela vai alcançar é até o mês de setembro. E aí fica suspenso o pagamento, mas esse dinheiro, imagino, mais para frente terá que ser pago. Já tem alguma regra em relação a isso? Esse valor vai ser diluído nas parcelas futuras ou isso vai ser acrescentado no tempo final? Como funciona? Na verdade, não vai ter nenhum acréscimo do tempo final, né? Todo o prazo das operações vinculadas ao BNDES, eles vão ser mantidos. Só vai haver uma suspensão dos pagamentos ao longo desses 6 meses. Durante esse período também não vai haver nenhuma cobrança de ônus, encargos, os juros, nem nada. E a partir de setembro em diante, né, do momento em que retomar, esse valor que deixou de ser pago vai ser refinanciado ao longo do período restante do financiamento. E você citou um detalhe muito importante, os juros ficam suspensos também nesse período. Também, nenhum tipo de obrigação vinculada a essas operações vão ser pagas nesse período de suspensão, uma vez autorizado, né, pelo Comitê de Crédito do BNDES. E o BNDES hoje tem dinheiro em caixa para conseguir suportar esse período? Ou o governo vai ter que fazer alguma manobra para compensar isso? Na verdade, o recurso existe, né? Ele não está sendo, a medida, inclusive, por alguns, ela é interpretada como uma medida cautelosa, uma medida tímida. Eu, particularmente, prefiro adotar a linha otimista, né? A gente passou pelas 2 últimas semanas um momento de muita euforia, e então eu acredito que o BNDES tenha anunciado, né, essas primeiras medidas, que alguns consideram como tímida, mas de forma responsável e aliada à disponibilidade da instituição, sem dúvida. E existe algum setor que vai ser mais beneficiado por essa decisão, Rodrigo? Porque o BNDES auxilia empresas dos mais variados segmentos. Tem algum que se destaca aí como principal beneficiado dessa decisão? Uma parte dos recursos, eles vão ser direcionados para médias e pequenas empresas, que antes não eram tão beneficiadas com essas operações do BNDES. Então, essa é a novidade e o benefício aí dessa medida anunciada pelo presidente. Setor da construção também é ajudado? Também, todos os setores. E em relação ao pagamento depois, ele vem, como você disse, né, dentro do prazo, né? Não vai haver nenhuma extensão do prazo, ou seja, as empresas vão ter que já se programar para quitar isso dentro do prazo que estava previsto inicialmente, não vai haver uma ampliação. Exatamente. A única coisa que vai acontecer no momento em que encerrar a suspensão é que a operação vai ser recalculada, levando em base esse valor que deixou de ser pago nesse período de dificuldade, né? E tem um teto, valor máximo que pode ser negociado, Rodrigo? Na verdade, o teto é do recurso disponibilizado pelo BNDES, né? Dentro das 4 medidas que foram anunciadas, são 55 bilhões de reais que estão disponíveis para essas negociações. Existem alguns limites ali em relação ao faturamento das empresas e também há um limite em relação à ampliação de crédito, né? Não só em relação ao financiamento, mas a obtenção de crédito junto ao BNDES, que eles passaram de 10 para 70 milhões.
Ô, Rodrigo, imagino que um dos objetivos com essa medida, um dos objetivos do BNDES seja justamente evitar a paralisação de grandes obras, né? Porque o setor da construção civil que eu mencionei e outros dependem bastante dos financiamentos do BNDES, né? Então, com essa expectativa, com essa medida, imagino que um dos objetivos seja justamente evitar a paralisação desse setor da construção civil e de obras públicas, né? Sem dúvida, um dos objetivos é exatamente propiciar as empresas que vão sofrer mais os impactos dessa crise, né, a continuar em atividade, cumprindo as suas obrigações. Pelo anúncio feito pelo BNDES, eles estimam que cerca de 150 mil empresas vão ser beneficiadas com essas medidas e, consequentemente, aí, milhares de empregos, né? Pois é, isso que eu ia te perguntar. Você imagina então que o impacto econômico e estrutural deve ser positivo, né? Não, sem dúvida, deve ser positivo. E vale lembrar, né, eles anunciaram como primeiras medidas, porque, como eu disse, a gente ainda não sabe quais serão as consequências de toda essa situação que a gente está vivendo. A situação ainda é um pouco nebulosa, né? Então, pode ser que, a depender da situação, ainda surjam outras medidas aí implementadas pelo BNDES para poder socorrer aqueles setores que demonstraram um sofrimento maior nesse período. Muito bem, quero agradecer aqui ao Rodrigo Macedo, advogado, diretor jurídico da Andrade Silva Advogados, falando com a gente sobre a suspensão dos pagamentos dos financiamentos do BNDES, medida essa que já está em vigor. Obrigado, viu, Rodrigo, pelas informações, esclarecimentos. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos.